Você abandonaria tudo o que conquistou por causa da sua fé? Imagine ter poder, riqueza e uma mulher linda se oferecendo para você. Mas Deus pedindo que você recusasse tudo isso. Você seria capaz? Hoje vou te contar a história de um homem que perdeu tudo por ser fiel a Deus. Foi traído pela própria família, vendido como escravo, caluniado e jogado na prisão. Mas veja o que aconteceu no final. José tinha 17 anos quando seus irmãos o odiavam de morte. Sabe por quê? Porque ele era o filho favorito do pai e teve sonhos proféticos mostrando que toda a família se curvaria diante dele. Seus irmãos não aguentaram essa arrogância e planejaram matá-lo. Jogaram-no num poço vazio no deserto e enquanto José gritava por socorro, eles sentaram para comer como se nada estivesse acontecendo. Mas um deles, Judá, teve uma ideia ainda pior. Por que matar nosso irmão? Vamos vendê-lo como escravo e ganhar dinheiro com isso. E foi exatamente isso que fizeram. Venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata para mercadores que iam para o Egito. Pegaram a túnica colorida de José, mancharam com sangue de um bode e enganaram o pai, fazendo-o acreditar que José havia sido devorado por um animal selvagem. Enquanto o pai chorava inconsolável, José estava sendo levado acorrentado para uma terra estranha, falando outra língua, sem conhecer ninguém. Tudo perdido, família, status, liberdade, tudo. Mas aqui começa algo extraordinário. José não amaldiçoou a Deus, não se revoltou. Ele manteve sua fé mesmo quando tudo parecia perdido. E Deus estava vendo cada lágrima. José chegou ao Egito e foi comprado por Potifar, um oficial de elite do faraó, capitão da guarda. Imagine, de filho favorito a escravo da noite para o dia. A maioria das pessoas perderia a fé, ficaria amargurada, cheia de ódio. Mas José era diferente. Ele trabalhou com tanta excelência e integridade que Potifar percebeu algo sobrenatural nele. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Em pouco tempo, Potifar confiou tudo a José. A casa, os negócios, as finanças, os servos. José passou de escravo comum para administrador de tudo. Potifar não se preocupava com nada, apenas se sentava para comer. José, mesmo na escravidão, honrou a Deus com excelência no trabalho. Mas então surgiu um problema. A Bíblia descreve José como bem apessoado e de boa aparência. Era um homem bonito e chamava atenção. A esposa de Potifar começou a notar José e desenvolveu uma obsessão por ele. Dia após dia, ela o assediava sexualmente. "Deite-se comigo", ela insistia. José estava longe da família, ninguém saberia. Ele poderia ter conforto e prazer naquela situação difícil. Mas veja a resposta de José. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Ele não disse, pecar contra meu mestre Potifar, mas contra Deus. José sabia que Deus estava vendo, e isso era mais importante que qualquer prazer temporário. Ele recusou dia após dia. A fidelidade de José não era apenas quando estava bem, mas principalmente quando estava em sofrimento. A verdadeira prova da nossa fé é o que fazemos quando ninguém está vendo, quando estamos sozinhos. Um dia, a situação ficou crítica. A esposa de Potifar esperou que todos saíssem da casa e agarrou José pela capa, dizendo, "Deite-se comigo." José teve que escolher em segundos, ceder à tentação ou fugir. E ele escolheu fugir, deixando a capa nas mãos dela e correndo para fora da casa. Mas a mulher, enfurecida pela rejeição, transformou sua luxúria em vingança. Ela pegou a capa de José e gritou para os servos, "Vejam, meu marido trouxe esse hebreu para nos insultar. Ele tentou me forçar, mas eu gritei e ele fugiu, deixando a capa." Era a palavra de uma nobre egípcia contra a de um escravo hebreu. Quem você acha que seria acreditado? Quando Potifar chegou em casa e ouviu a história, ficou furioso.
José foi preso imediatamente. Pense nisso. José fez a coisa certa, honrou a Deus, manteve sua integridade e foi punido por isso. Foi jogado na prisão do rei, onde ficavam os presos mais perigosos. Se você fosse José, o que estaria pensando? Deus, eu confiei em você. Fui fiel, recusei o pecado e agora estou aqui preso injustamente? Mas mais uma vez, José não perdeu a fé. A Bíblia diz que o Senhor estava com José na prisão e logo o carcereiro-chefe confiou todos os prisioneiros a ele. Até na prisão, José prosperava por causa de sua fidelidade. Deus estava preparando algo maior, mas José ainda não podia ver. Pause o vídeo agora e deixe nos comentários. Você conseguiria manter a fé numa situação dessas? Comente sim, se você acredita que Deus está no controle mesmo quando tudo parece injusto. José passou anos na prisão. Anos. Não foram dias ou meses. Imagine acordar todos os dias entre quatro paredes frias, sabendo que você é inocente, que foi caluniado, que fez a coisa certa e mesmo assim está pagando por um crime que não cometeu. Quantas pessoas manteriam a fé em Deus nessa situação? Um dia, 2 oficiais importantes do faraó foram presos: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Eles foram colocados sob a responsabilidade de José. Certa manhã, José percebeu que ambos estavam perturbados e perguntou o que havia acontecido. Eles responderam: tivemos sonhos e não há quem os interprete. E aqui José mostra sua fé novamente. Ele poderia ter dito: não sei interpretar sonhos. Mas ele disse algo profundo: não pertencem a Deus as interpretações. Contem-me os sonhos. José sabia que o dom de interpretar sonhos vinha de Deus, não dele mesmo. Ele não buscava glória para si, mas direcionava tudo para Deus. O copeiro contou seus sonhos sobre 3 ramos de videira que floresceram e produziram uvas, e ele espremeu as uvas no cálice do faraó. José interpretou: em 3 dias, o faraó o tirará da prisão e o restaurará ao seu cargo. E fez um pedido: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e mencione-me ao faraó para me tirar desta prisão, pois fui sequestrado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para merecer ser posto no calabouço. Já o padeiro contou que tinha 3 cestos de pão sobre a cabeça, e pássaros comiam o pão. José teve que dar uma notícia difícil: em 3 dias, o faraó cortará sua cabeça e o pendurará numa árvore. Tudo aconteceu exatamente como José disse. 3 dias depois, no aniversário do faraó, aconteceu exatamente como José havia profetizado. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, servindo novamente o vinho ao faraó. O padeiro foi executado, exatamente como José havia interpretado. Os sonhos se cumpriram perfeitamente, provando que Deus estava com José e lhe dava revelação. José deve ter pensado: agora sim, o copeiro vai falar de mim ao faraó, e eu finalmente serei libertado desta injustiça. Imagine a expectativa. Cada dia, esperando que a porta da prisão se abrisse com a notícia da sua libertação. Cada vez que ouvia passos pensando: será que é agora? Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz de forma cruel e direta: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Esqueceu. José ajudou o homem, deu-lhe esperança no momento mais difícil, interpretou corretamente o sonho pela revelação de Deus e foi esquecido. Passaram-se 2 anos. 2 anos. José continuou na prisão, esquecido, injustiçado, sozinho. Quantas noites ele deve ter orado: Deus, até quando? Quanto tempo mais eu vou ficar aqui? Eu fiz tudo certo, mantive minha integridade, permaneci fiel a você. Onde está minha recompensa? Mas aqui está uma verdade poderosa. Às vezes Deus permite que sejamos esquecidos por pessoas para que nunca esqueçamos que nossa confiança deve estar nele, não em humanos.
O copeiro esqueceu, mas Deus não havia esquecido de José nem por um segundo. Deus estava cronometrando perfeitamente o momento certo para agir. O timing de Deus pode nos frustrar, mas é sempre perfeito. 2 anos depois do copeiro ter esquecido José, algo extraordinário aconteceu. O próprio Faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido naquela época, teve 2 sonhos perturbadores na mesma noite. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas mirradas. O Faraó acordou angustiado. Chamou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum conseguiu interpretar os sonhos. Aqui está algo fascinante. O Egito era conhecido por seus magos e sabedoria. Mas quando Deus quer mostrar seu poder, ele silencia toda a sabedoria humana. Os melhores especialistas do Egito ficaram mudos. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou. Hoje me lembro das minhas faltas, ele disse ao Faraó, e contou sobre José, o jovem hebreu na prisão, que havia interpretado seus sonhos perfeitamente 2 anos antes. O Faraó mandou buscar José imediatamente. Imagine a cena. José está há anos na prisão, sujo, de barba crescida, usando roupas de prisioneiro. De repente, é retirado às pressas, barbeado, recebe roupas limpas e é levado correndo ao palácio real. Tudo mudou em minutos. Ontem ele era um prisioneiro esquecido, hoje está diante do Faraó. E veja a humildade de José diante do rei. Quando o Faraó disse, ouvi dizer que você pode interpretar sonhos, José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo tendo essa chance incrível de impressionar o rei, José não buscou glória para si. Ele apontou para Deus. Sua vez de agir. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa ver que Deus nunca esquece dos seus fiéis. O Faraó contou seus sonhos a José e imediatamente Deus revelou a interpretação. José explicou com autoridade. Os 2 sonhos são um só. Deus está revelando ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representam 7 anos de fome terrível que virão depois, tão severa que fará a fartura ser esquecida. José não parou na interpretação. Ele deu um conselho estratégico ao Faraó. Procure um homem sábio e prudente e o coloque no comando de todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, junte 1/5 de toda a colheita e armazene nas cidades. Esse alimento será uma reserva para os 7 anos de fome que virão, para que o país não seja destruído pela fome. Pense na sabedoria de José. Ele passou de prisioneiro a conselheiro real em uma conversa. Mas não era sabedoria humana. Era a sabedoria de Deus operando através de um homem fiel. José não estudou em universidades egípcias, não tinha diploma em administração ou economia, mas Deus lhe deu discernimento sobrenatural. O Faraó e todos os seus oficiais ficaram impressionados. E então o Faraó fez uma pergunta retórica. Poderemos achar alguém como este em quem está o Espírito de Deus? Até um rei pagão reconheceu que havia algo de divino em José. E o Faraó tomou uma decisão surpreendente. Tirou seu anel de sinete do próprio dedo e o colocou no dedo de José. Esse anel era o símbolo máximo de autoridade. Significava que José tinha o poder de assinar em nome do Faraó. Em um único dia, José passou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do Egito, respondendo apenas ao Faraó. A transformação foi completa e instantânea. O Faraó declarou, visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e prudente como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se submeterá às suas ordens. Somente no trono serei maior que você. José, que tinha 30 anos nessa época,
Foi vestido com trajes de linho fino, recebeu um colar de ouro no pescoço e passou a andar na segunda carruagem real. Quando ele passava, os guardas gritavam: "Abram caminho!" As mesmas pessoas que o haviam desprezado como escravo agora se curvavam diante dele como governador. O faraó até deu a José um novo nome egípcio e o casou com a filha de um sacerdote importante. José estava no auge do poder humano, mas veja algo crucial: ele não se esqueceu de Deus. Quando seus 2 primeiros filhos nasceram, José os chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou incansavelmente. Ele viajou por todo o Egito organizando o armazenamento de grãos. A Bíblia diz que ele armazenou tanto grão como areia do mar, em quantidade tão grande que pararam de contar porque era impossível medir. José podia ter se vingado, podia ter mandado buscar seus irmãos e executá-los, podia ter se tornado orgulhoso e esquecido de Deus na prosperidade, mas ele permaneceu fiel, trabalhando com excelência, preparando-se para o que estava por vir. Sua fidelidade não era apenas no sofrimento, mas também na prosperidade, e isso é ainda mais difícil. Então veio a fome, exatamente como José havia profetizado. Não foi apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. As pessoas começaram a clamar ao faraó por comida, e ele dizia: "Vão a José e façam o que ele disser." José abriu os armazéns e começou a vender grãos. Pessoas de todas as nações vinham ao Egito comprar comida, porque a fome era severa em toda parte. E adivinha quem também precisava de comida? A família de José em Canaã. O pai Jacó, que chorou durante anos pensando que José estava morto, enviou seus 10 filhos ao Egito para comprar grãos. Os mesmos irmãos que venderam José como escravo agora vinham se curvar diante dele, exatamente como os sonhos de José haviam profetizado 20 anos antes. Quando os irmãos se prostraram diante do governador do Egito com o rosto em terra, não reconheceram José. Mas José os reconheceu imediatamente. Aqui está o teste supremo de fidelidade a Deus. José tinha todo o poder para se vingar. Poderia mandar executá-los, torturá-los, fazê-los sofrer como ele sofreu. Ninguém questionaria. Mas José, embora inicialmente os tenha testado para ver se haviam mudado, não buscou vingança. Ele chorou em secreto várias vezes ao vê-los. Por quê? Porque Deus havia transformado o coração de José. O perdão não significa que a dor não foi real ou que o mal foi justificável. Significa que você confia que Deus é justo e pode transformar o mal em bem. Finalmente, José revelou sua identidade. Eu sou José. Meu pai ainda vive? Os irmãos ficaram aterrorizados. Mas veja as palavras de José. Deixe seu comentário. Você conseguiria perdoar quem te traiu profundamente? Marque alguém que precisa ouvir sobre perdão verdadeiro. José disse aos irmãos aterrorizados: "Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me tornou administrador de todo o Egito." Você consegue processar essa perspectiva? José não disse: "Vocês tentaram me destruir, mas Deus impediu." Ele disse: "Deus me enviou." José enxergava a mão de Deus até na traição dos irmãos. Essa é a diferença entre amargura e fidelidade a Deus. José entendeu que sua história não era sobre ele, mas sobre o plano de Deus para salvar milhares de vidas. José trouxe toda a família para o Egito, 70 pessoas ao todo. O faraó deu a eles a melhor terra. José cuidou do pai e dos irmãos generosamente. Anos depois, quando o pai Jacó morreu, os irmãos temeram que José finalmente se vingasse. Mas José chorou e disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje muitas vidas fossem salvas."
A fidelidade de José a Deus, através de 13 anos de sofrimento, dos 17 aos 30 anos, resultou em salvação para milhares. Sua recusa em pecar com a esposa de Potifar, sua integridade na prisão, sua humildade diante do faraó, tudo foi testado e aprovado por Deus. José morreu aos 110 anos, tendo visto várias gerações de seus descendentes, mas seu legado vai além. Ele nos ensinou que fidelidade a Deus não garante a ausência de sofrimento, mas garante a presença de Deus no sofrimento. E no final, Deus sempre recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo quando tudo parece perdido. A história de José não é sobre sucesso, é sobre fidelidade. E essa é a história que Deus quer escrever em sua vida também.